duas adaptações de manhwa mega populares são praticamente perfeitas. Eu tô zoando. A gente já sabe que o anime de The Beginning After the End é lamentável. Mas você sabia que sua animação inovadora quebrou uma tendência? E Solo Leveling, como ele se tornou uma das histórias mais épicas dos animes? Eu assisti os dois e ainda aproveitei para dar uma folheada nos manhwas. Lixo, lixo, super lixo. Por isso, vou te contar até o final do vídeo os motivos de um ser cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Então, não importa que tipo de farmador de aura você é, deixa o like pra ganhar um cafuné da sua waifu, porque hoje é dia de abrir os olhos para esses gigantes coreanos. Ou talvez você prefira fechar os olhos pra ter bait, né? Seiba! Antes dessas adaptações terem o seu X1 para mostrar onde um falha e o outro não, precisamos relembrar a premissa de cada um. Em Solo Leveling, portais surgem do nada, mas ao invés de trazer os Vingadores, eles levam a masmorras e monstros mortais, fazendo também com que pessoas despertem poderes para combater essas ameaças. Então nós acompanhamos um fracote conhecido como o caçador mais fraco do mundo, que é capaz de apanhar para qualquer um ou qualquer coisa. Mas isso muda quando ganha a capacidade de subir de nível sozinho, algo que usa em sua luta constante para pagar o tratamento de sua mãe e sustentar sua irmã, além de farmar aura, é claro. Enquanto isso, The Beginning After the End é uma história de reencarnação no universo de fantasia, onde alguém mais frio que o próprio Sr. Frio tem o coração amolecido graças ao amor familiar, passando então a aprender mais sobre magia para ficar super forte e proteger seus entes queridos. Esse é realmente o começo depois do fim de um grande rei. E por falar em rei, o protagonista daqui era um regente filha da p... sua vida passada. Sério, não tem outro adjetivo. O cara não tinha piedade nem com criança. Ainda bem que agora ele se torna Arthur Lewin. Usa suas experiências de combate passadas com mais cuidado e conta com o apoio de diversos personagens como elfos, humanos ou o que caralhos for isso para controlar novos poderes e utilizá-los em fins mais nobres. Tipo esquartejar bandidos que ameaçavam a melhor garota da obra. Por outro lado, Sang Jin-woo de Solo Leveling não é só um beta. Ele é o beta no começo de tudo, precisando da ajuda dos outros caçadores para não bater as botas com uma formiguinha. Só que depois, o nome Solo Leveling não é de enfeite, né? Porque ele realmente solo levela demais ao ponto de poder esculachar uma formigona sem ajuda de ninguém. Mas ele também dá uma força para amigos, família e fracotes quando sobra um tempinho. Assim, os dois demonstram uma preocupação com a família que deixaria o Toretto orgulhoso. Mas existe uma diferença importante aqui. Solo Leveling aposta que o público vai entender a relação familiar porque é algo comum para várias pessoas, enquanto o outro faz um esforço para construir a afeição entre os personagens e comparar isso com a vida passada e solitária do protagonista. Dessa forma, o anime do reencarnado tem mais elementos narrativos, o que torna a simplicidade da jornada do Jungkook mais aparente e presente até em seu mundo. As diversas telas flutuantes ou itens dignos de um jogo da série Souls podem causar a impressão de termos um universo complicado aqui, mas na real você não precisa conhecer muito além dos caçadores e masmorras, já que todo o resto só parece criado para interagir com o Jin-woo e trazer regras mágicas que deixam seus combates mais dinâmicos. Só de olhar os inimigos do anime você já entende. Temos várias espécies com visuais e habilidades diferenciados, que servem apenas como obstáculos a serem quebrados. Diferente de Tebate, onde conhecemos uma terra alternativa com diversas raças e reinos com passados próprios, além de limites mais claros em seu sistema de poder universal. Mas ainda assim, ficamos com a impressão de que poucas coisas relevantes acontecem na história. E o motivo disso é o principal problema narrativo que atrapalha Tebate. Só que para falar dele, precisamos abordar como esses animes funcionam de fato e deixar suas diferenças bem claras. É óbvio que a animação é um ponto fundamental na avaliação dos dois, mas antes de falar dela, preciso enfatizar que em Solo Leveling o único personagem que realmente importa é o Jungkook e nada funciona sem ele. Não é à toa que as gatas não param de babar assim que o cara fica mais encorpado, saindo de um bunda mole genérico para um homão mais genérico ainda. O anime mostra outros caçadores supostamente poderosos e sarados, mas ninguém dá bola e eles são tão inúteis que você se pergunta como sobreviveram até agora sem um garoto Samsung no modo Prime. Por outro lado, apesar de Tebate ter um protagonista bem forte, ele não resolve tudo sozinho e precisa de coadjuvantes para ajudá-lo, sem contar que eles conseguem viver suas próprias vidas sem depender do Arthur. Então os secundários do Isekai deixam o mundo mais vivo, enquanto os companheiros do garoto Samsung servem para apanhar e depois assistir enquanto o macho alfa carrega o anime nas costas. Normalmente isso seria uma vantagem gigantesca para Tebate. A questão é que isso não serve de muita coisa quando a história demora tanto para encontrar uma direção realmente interessante. E eu não acho que alguém veja Solo Leveling por causa dos secundários. A prioridade da obra é outra: visuais chamativos, ação e batalhas que ficam mais recompensadoras com
conforme o Jinwoo evolui. Há sempre novas habilidades, invocações ou inimigos mais fortes para aumentar o nível da formação de aura e pedir para você deixar um like nesse vídeo. Então vire membro para ter acesso antecipado aos vídeos e aproveita para se inscrever com o sininho ativado, porque diferente do garoto Samsung, esse canal não evolui sozinho. Voltando a Solo Leveling, se eu fosse falar um problema de todas essas lutas, é que depois de um certo tempo, dá pra notar um padrão de como elas funcionam. O protagonista tá quase perdendo o combate, até que no finalzinho vem um clutchzinho, e geralmente com um deus ex machina pra salvar o rabo dele nas piores situações. Outro padrão claro, que pode ser irritante pra quem assiste, aparece em alguns dos personagens humanos. Se eles não estiverem do lado do bem, provavelmente são os psicopatas assassinos. Isso vale para caçadores aleatórios, supervisores do governo ou os aliados do Japão. Apesar de que, pelo menos Solo Leveling dá um contexto para esses vilões. Já em T-Bait, eles geralmente são bandidos ou monstros bem genéricos. Talvez a única exceção seja esse tal de Lucas. Como é de se esperar de um Lucas, ele é um baita filho da puta. Em relação aos universos, o anime do Farmador de Aura dá indícios de que as masmorras possuem algum tipo de regra ou lore, mas qualquer mudança na sociedade contemporânea é pouco explorada, enquanto T-Bait aproveita a jornada de Arthur para mostrar cada vez mais sobre sua terra mágica. Mesmo assim, eu não acho isso tão preocupante em Solo Leveling, já que seu foco é na trajetória do Jungkook e o anime ainda tem um fator fundamental que falta na concorrência, uma motivação clara que justifica os avanços do protagonista. Pelo menos no começo. Tudo bem que em nenhum momento o anime realmente mostra a dificuldade financeira dos personagens, mas o objetivo de salvar sua mãe é bem efetivo e compreensível, justamente o que falta em The Beginning After the End. Pode ser interessante acompanhar as aventuras de Arthur, sua transformação de um rei frio para um bom filho, ou as interações com outros personagens carismáticos. Só que se pararmos para pensar, sua motivação de querer ficar mais forte para proteger sua família não faz muito sentido. No começo da série, quando ele é separado de sua família, ok, mas depois que tudo se resolve, fica difícil entender por que ele vai arrumar encrenca por conta própria. Não é como se o Madara estivesse atrás de sua família. Então essa pira de querer ficar mais forte parece influência de um Bambam ou Mesh da vida. T-Bait frequentemente cria objetivos de curto prazo para Arthur, mas raramente passa a sensação de existir urgência movendo a narrativa para frente. E ainda que bobo, esse problema é crucial sem ter nada a ver com suas apresentações de PowerPoint. Por falar nelas, as adaptações de manhwa costumam ser no máximo decentes no quesito animação, mas T-Bait e Solo Leveling decidiram quebrar esse padrão e se tornarem dois lados da mesma moeda. Um é bem acima da média, enquanto o outro é abaixo da crítica. Apesar de que, a segunda temporada de The Beginning After the End melhora as lutas da série. Se antes só tínhamos quadros estáticos, agora pelo menos temos cutscenes de PlayStation 1 também. Diferente do que muitos pensam, a animação de Solo Leveling nem é tão boa assim. Seu trunfo é saber quais momentos precisam subir o nível da produção para passar o hype de uma luta. Ainda assim, olha como seria Solo Leveling no estilo icônico de T-Bait. Que monstro absurdo! Fala sério, você não acha que isso aqui é arte? Brincadeiras à parte, além de prejudicar a ação, os slides de T-Bait também atrapalham a entrega de cenas dramáticas em um anime que valoriza bastante a relação familiar do protagonista e os amigos que ele faz pelo caminho. Já Solo Leveling dá menos atenção a essas questões e possui apenas um grande ponto dramático, o choro do nosso garoto Samsung. Apesar dessa cena ser ótima para quebrar o gelo do personagem principal, ela também pode parecer fora de lugar para quem só liga para as lutinhas ou farmação de ar, assim como os cortes para outros caçadores que tentam deixar a narrativa mais abrangente, mas podem prejudicar o ritmo da história. Da mesma forma, o ritmo do Isekai sofre com a adição de fillers ou corte de cenas, deixando tudo mais confuso e lento, além de diminuir a personalidade da série e deixá-la parecida com qualquer fantasia genérica. A gente pode até criar um nome mais apropriado para ele, e minha sugestão seria: reencarnado em outro mundo como aventureiro, agora eu uso minhas habilidades de PowerPoint para proteger minha família e jogar Dragon City quando dá na telha. Olha, joga essa beleza na capa de uma light novel e o sucesso de venda está garantido, confia. Mas é claro que nunca chegará aos pés do sucesso de Solo Leveling, que é uma obra bem mais honesta. Seu nome diz tudo o que você precisa saber. Nós esperamos ver uma luta mais fantástica que a outra, por entre poderes facilmente identificáveis e visuais muito maneiros. Só que às vezes somos surpreendidos por um personagem mais carismático aqui, um draminha mais funcional ali, ou a curiosidade por trás do sistema que mima o Jungkook. Em contrapartida, apesar de T-Bait ter vários elementos para construir algo realmente poderoso, ele falha em atingir seu potencial. Por exemplo, o universo tem várias raças e reinos diferentes, mas quando visitamos a Terra dos Elfos, ela só parece um palácio qualquer e uma feira da fruta aleatória. Então, ainda falta explorar os pormenores desse mundo que dizem ser grande e gostoso, porque só mudar o corredor em que as crianças correm não é o mesmo que conhecer a cultura do lugar. Sem contar que a partir da metade da primeira temporada, o objetivo principal fica meio sem sentido, e ficamos com a sensação de acompanhar missões secundárias. Aí, o que se salva são os personagens e a evolução do protagonista. No final das contas, a animação faz bastante diferença
diferença, mas não é só isso. Solo Leveling executa sua proposta com animação excelente quando importa, além de entregar um pouco mais do que esperado para virar o cinema absoluto desse vídeo, e uma das histórias mais épicas dos animes. Até porque, algo tão foda quanto enfrentar uma formigona, só o Intruso no Formigueiro tinha feito antes. Já TBate faz praticamente o contrário, tenta ser maior e mais complexo, mas é inconsistente e possui tropeços fundamentais que o transformam na decepção de hoje. Pelo menos, seu legado nunca será esquecido. Se antes a tendência eram adaptações de manhwa esperando a segunda temporada pra cagar a produção, ele já resolveu fazer isso na primeira. E pros animes em geral, não demorou pra outra grande produção seguir seus passos. One Punch Man 3 que o diga. Para mais vídeos como esse, clique à esquerda e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Dito isso, muito obrigado por assistir, eu sou o Cid do canal Seiba e até o próximo vídeo.